Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Pimenta. A gente vai então iniciar a nossa aula sobre falar um pouco sobre o que é defesa civil e bem voltado para a nossa experiência aqui no estado do Espírito Santo. A gente vai começando então. A gente tem um roteiro que vou falar um pouco sobre a estrutura da defesa civil, um pouco sobre os desastres que acontecem no nosso estado, os principais desafios que nós temos em GRD, que é uma sigla para gestão de riscos e desastres, as ações estratégicas que a gente tem tomado, né? Entre elas, a gente vai comentar um pouco mais de atenção à questão dos planejamentos, dos planos de resposta, que eu acho que isso acaba abrangendo também as ações que envolvem outros atores, não só a defesa civil, mas todos aqueles que trabalham juntos nesses momentos dos desastres. A defesa civil, então, ela é um sistema, e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele tem uma estrutura, que é essa que a gente está mostrando, onde a gente tem alguns órgãos, lembrando que essa estrutura ela não é uma estrutura hierárquica, ela é uma estrutura funcional. Né? Não existe uma hierarquia entre esses órgãos, todos trabalham juntos, cada um dentro do seu setor. O órgão consultivo é o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, esse é um órgão mais para quando tem que mudar alguma legislação, alguma portaria. Agora, o órgão oficial, operacional mesmo de defesa civil no Brasil, que regula toda essa ação no Brasil, é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ela pertence ao Ministério da Integração Nacional. Nos estados, você tem as coordenadorias estaduais de proteção e defesa civil, cada uma tem uma estrutura, e você também tem regionais de proteção e defesa civil. A gente vai mostrar daqui a pouco um mapa de como isso é aqui no Espírito Santo. Nós temos as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. As coordenadorias municipais talvez sejam os principais órgãos do sistema, porque elas é que estão mais próximas do cidadão, são esses agentes que vão dar o primeiro atendimento ao cidadão durante algum problema. Nós temos os órgãos setoriais, que seriam todos os órgãos que nos apoiam, não somente a defesa civil, mas Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Secretarias de Obras. E além disso, nós temos também os voluntários, que a gente vai citar alguns durante a nossa aula. Aqui no Espírito Santo, a defesa civil está organizada dentro do Corpo de Bombeiros. Então, a coordenação estadual faz parte do Corpo de Bombeiros, eu sou major do Corpo de Bombeiros e a gente é bombeiro e faz parte também da Defesa Civil Estadual. E a nossa principal relação é com os municípios. Então, a Defesa Civil Estadual, por exemplo, que é onde eu trabalho, ela não lida muitas vezes diretamente com o cidadão, principalmente na parte operacional, do atendimento na hora de um desastre. Quem vai lidar direto com o cidadão são as coordenadorias municipais. E a gente vai estar ali dando apoio ao município, ajudando na gestão do desastre, por exemplo. A gente atua também muito em capacitação, em vistorias de risco, e é onde a gente tem algum momento também de contato com o cidadão, mas na maior parte das vezes a nossa função é estar dando apoio ao município. Nesse mapa a gente tem uma distribuição das defesas civis regionais no estado. Então essa distribuição é importante porque isso facilita o contato dos municípios. Os municípios não precisam, por exemplo, resolver tudo na nossa sede que fica aqui em Vitória. Eles têm as sedes municipais. Um exemplo, em São Mateus, eu tenho 4 municípios naquela região. Então há uma distribuição espacial no estado que facilita o acesso dos municípios até a defesa civil na sua região. A gente vai comentar um pouco, passando rápido, sobre alguns desastres que já aconteceram no estado, e a gente sempre faz isso para lembrar, né, que infelizmente a gente convive com desastre, é algo que faz parte da nossa história, da nossa sociedade, e muitas vezes a gente esquece, a gente só relaciona isso também muito fortemente com a chuva. Então, para mostrar que outros tipos de desastres ocorrem, e para lembrar, porque às vezes nem todo ano chove, quando chove às vezes é um período curto, é claro que traz toda uma comoção por causa do desastre, do impacto, mas as pessoas às vezes esquecem do que acontece, né? Nós temos aí alguns demonstrativos gráficos desses desastres que aconteceram de 2000 até 2018, onde a gente vê que só de enxurradas, que são aquelas chuvas mais fortes, foram quase 500 desastres relacionados com chuvas.
Em segundo lugar, a gente vê estiagem, né? É o contrário, né? Um é excesso de água, outro é a falta de chuva. Também traz muito prejuízos, muitos danos, principalmente danos para lavouras, né? Dificuldade de abastecimento de água. Então, a gente tem uma grande gama de desastres, né? Deslizamentos de terra, granizo, vendaval, erosão marinha. Ali a gente tem outros também que não identificam todos, mas a gente tem acidentes com produtos rodoviários, a gente tem as epidemias, né? O ano passado a gente enfrentou um grande problema de febre amarela no nosso estado. Esse ano a gente teve problema de malária no estado também. Então, a gente tem vários tipos de desastres que acontecem aqui no nosso estado. Em 2018, por exemplo, a gente tem esse gráfico aí identificando no estado os municípios que sofreram algum tipo de desastre. Os azuis são os desastres hídricos relacionados com a chuva, deslizamentos de terra, erosão costeira, vendavais, granizos, epidemias e outros tipos de desastres. Inundações, a gente quer trazer alguns exemplos, né? Aqui a gente tem algumas fotos onde a gente mostra algumas inundações que aconteceram ao longo do tempo no nosso estado, em João Neiva, Vila Pavão, Ibitirama, Aracruz, Mantenópolis, Castelo e Conha. Então são problemas que atingem de norte a sul do estado. Cachoeiro de Itapemirim, nessa foto a gente vê, né, como que esse problema da habitação ele afeta a vida das pessoas, né, uma habitação irregular muitas vezes dentro da calha do rio. E na hora que o rio sobe um pouco, que é natural nos momentos de mais chuva, acaba trazendo grande prejuízo para essas pessoas. Santa Maria de Jetibá, Alfredo Chaves, São Gabriel da Palha em 2013, que em 2013 a gente teve um número muito grande de pessoas afetadas no nosso estado. Muita chuva, muitos municípios afetados também. Rio Bananal em 2013, Santa Leopoldina, Águia Branca, Itaguaçu, Linhares e Colatina. E a gente lembra, né, só para exemplificar, em Colatina, 2013 sofreu muito com a chuva. Em 2014 a gente já teve um sofrimento muito grande com a seca, com a estiagem. Então a gente teve a pior chuva em 2013, em 2014 a gente teve a pior estiagem, uma das piores estiagens do estado. Deslizamentos de terra, a gente tem alguns exemplos, Santa Leopoldina, Afonso Cláudio, São José do Calçado. Só para exemplificar, nesse episódio de São José do Calçado, nós infelizmente tivemos 4 óbitos. 2 pessoas pararam numa moto que deu problema enquanto chovia e um casal parou para ajudar num outro carro e nesse momento a gente teve esse deslizamento de terra. Cachoeiro de Itapemirim, aqui em São Vicente, a gente teve uma corrida de massa, que é um evento de muita energia e que traz muito problema. A gente vê aqui pedras, árvores, muita terra removida. Então, assim, o nosso estado, ele sofre vários tipos de desastres. Alegre, Alfredo Chaves, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, deslizamentos grandes. Colatina, só nesse deslizamento de Colatina nós tivemos 7 pessoas que perderam a vida aqui nesse deslizamento de terra. E a gente lembra que os geólogos do CPRM, que é o Serviço Geológico Nacional, a Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros estiveram lá, retiraram mais de 30 pessoas que moravam nessa área e alguns retornaram para dormir à noite. Foi no momento que teve deslizamento de terra e 7 pessoas infelizmente faleceram. Itaguaçu também um exemplo. Vendaval, a gente também tem alguns exemplos, São Mateus, governador Lindenberg, aqui a gente vê como que é forte a força do vento nesse governador Lindenberg, que arrastou um caminhão. Então, a gente também já enfrentou alguns problemas com ventos aqui no estado. Granizo, que traz muito problemas para quem tem essas casas, né, acontece, a gente vê muito no interior do estado, com telhas de fibrocimento, e para a lavoura, né? Aqui a gente tem Laranja da Terra em 2005, por exemplo, a lavoura de pimentão perdida por causa do granizo. Mesma coisa do governador Lindenberg em 2011. E estiagem, a gente traz alguns exemplos aqui, Gerando Monteiro, Mimoso, mas a gente tem vários exemplos no estado que sofrem com estiagem. Então, às vezes, o mesmo município que tem um problema de chuva severa, em outro momento, às vezes até no mesmo ano,
ele sofre com a falta d'água. Então, realmente, a gente tem essa sazonalidade aqui no estado que afeta muitas pessoas de formas diferentes. Só para se ter uma ideia, o número de desalojados e desabrigados ao longo do ano, desalojados está em azul e desabrigados está em laranja no mapa, a gente vê a evolução dessa quantidade de pessoas, né, que tiveram que sair de casa. Os desalojados, a definição são aquelas pessoas que saem de casa, mas elas têm para onde ir, para casa de um parente, casa de um amigo. E os desabrigados são aqueles que não têm para onde ir, eles acabam tendo que ficar no abrigo da prefeitura, numa escola, ginásio, igreja. Então, geralmente o número de desabrigados é menor, porque muitas das pessoas conseguem um local para poder permanecer durante a passagem do desastre. E aqui o número de óbitos que a gente teve de 2000 a 2018 são mais de 80 pessoas que infelizmente nesse período perderam a vida. Só em 2013 foram 26 pessoas que perderam a vida por causa dos desastres, principalmente relacionados a deslizamento de terra, que tem uma relação direta com a ocupação irregular do solo, né? A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Então, quais são os nossos principais desafios que a gente tem em gestão de riscos e desastres? Ordenamento do solo e fiscalização da ocupação do solo, né? Muitas vezes essas pessoas que perdem a vida ou sofrem mais com desastres são aquelas que ocupam irregularmente algumas áreas. Você tem legislações ambientais, legislações municipais os planos diretores urbanos ou planos diretores municipais, por exemplo, que fazem a previsão de quais são as áreas que podem ser ocupadas para habitação. E muitas vezes isso não é fiscalizado da forma correta, porque a gente sabe que, infelizmente, nem todos, pelas dificuldades que a gente tem no Brasil, nem todos têm condições econômicas e sociais de ocupar uma área de uma área boa que todo mundo gostaria de ocupar, e acaba que tendo que irregularmente ocupar uma área que muitas vezes está numa encosta, numa área de risco. Então, essa falta de fiscalização e essa falta de ordenamento de ocupação do solo traz muitos problemas. Um outro problema é a estruturação de órgãos estaduais e municipais que lidam com desastre. E não só a Defesa Civil, mas todos os órgãos que vão lidar com isso no momento do desastre. Sistemas de monitoramento, alerta e alarme, a gente tem que avançar cada vez mais. Temos avançado, mas a gente ainda precisa melhorar. Para evitar que a pessoa sofra com os efeitos do desastre, principalmente conseguir avisá-las a tempo para que elas possam desocupar aquela área e se dirigir para uma área segura. Os mapeamentos de risco, que acabam ajudando também nessa questão do monitoramento e identificando as áreas onde as pessoas moram e que não deveriam ocupar, mas que nos indicam também algumas ações na hora de um alarme, de um alerta. Planos de contingência, os planos de contingência são ferramentas importantíssimas que o município deve estruturar o seu plano de contingência. E esse plano de contingência deve conter as principais informações relacionadas com o desastre. Né, quais são as atribuições de cada órgão, para onde as pessoas devem migrar caso haja um desastre, quem faz o quê, quais são os níveis de monitoramento, quanto que precisa chover no meu município para poder ter um problema. Se eu tenho um rio que passa numa área urbana ocupada, qual que é o nível desse rio que vai trazer problema também? Então, o plano de contingência é uma preparação para um desastre. A gente sempre tem que tentar prevenir o desastre. A prevenção a gente precisa principalmente dos mapeamentos de risco para saber onde o risco existe e de obras estruturantes para tirar aquelas pessoas dali ou construir uma contenção, por exemplo, para que quem mora possa continuar naquela área. Então, prevenção é basicamente isso, né? É identificar o risco e eliminar ele. Se eu não consigo fazer isso, infelizmente a realidade é essa, a maior parte das vezes você não consegue evitar, diminuir esse risco, você tem que criar ferramentas de preparação, que facilitem a preparação para o desastre. E a principal ferramenta que a gente sempre capacita, tenta levar isso até o município, são os planos de contingência. E obras estruturantes e não estruturantes, que eu comentei, principalmente para eliminar o risco, né, mitigar esse risco nessas áreas de risco. Aqui a gente tem um exemplo nessas duas fotos, lado a lado, que eu não sei se visualmente é fácil de identificar, eu consigo porque eu estive nesse local nesses dois momentos, mas essa foto de cima já mostra uma casa ocupando uma área que não deveria, você vê que é uma encosta,
pela legislação, acima de 17 graus de inclinação, a mais ou menos 30% de declividade, né, uma inclinação até alta já, você não pode ocupar essas áreas de encosta. Então a legislação já traz requisitos mínimos para a ocupação. Então aqui essa casa já está ocupando uma área irregular, porque ela já fez um corte dentro de uma encosta bem inclinada, numa área irregular. A gente vê raízes aqui de árvores em cima da casa, porque a casa, né, quem construiu essa casa de forma irregular foi escavando ali o talude e ocupando aquele talude. E 2 anos depois, a gente vê aqui nessa foto de baixo, aquela mesma casa. O que era para ser evitado, e essa construção, por exemplo, embargada, não deixar que isso aumentasse, a gente vê que pelo contrário, a pessoa ela aumentou a construção, a gente consegue ver bem aqui até os furos dessa madeira que estava aqui no início da construção, eles permanecem. Então a gente consegue identificar que essa residência aqui embaixo é essa mesma casa que foi construída regularmente lá atrás, em 2 anos. 2 anos atrás, e olha como é que ela está 2 anos depois. A pessoa já aumentou a construção. E áreas que antes não eram ocupadas, como a gente vê na foto aqui do lado esquerdo da foto, aqui já estão iniciando um processo de ocupação. Então muitas vezes o processo de ocupação ele começa e você consegue identificar ele no início. Se a prefeitura, por exemplo, que é responsável pela legislação para poder fazer essa fiscalização, se ela tomar uma atitude logo no início, ela consegue evitar isso. Mas depois que esse processo inicia, você vai começar a gerar problemas sociais maiores se você não faz nada. Né? A ocupação aumenta, não só daquela primeira casa, mas aquilo ali vai fomentando, vai chamando outros moradores para aquela área. Que via aqui agora uma possibilidade de urbanização onde antes não existia, com encanamento de água, energia elétrica, ruas pavimentadas, esgoto. Então você antes estava, agora você passa a ocupar uma área que se torna uma área de risco. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de uma casa também aqui no estado do Espírito Santo. São todas fotos daqui de vistorias que nós fazemos. Então aqui, ó, nesse município, olha só a situação dessa casa de madeira, né? Uma casa de baixíssimo padrão construtivo, numa área urbana próxima ao centro de um município. Mas a gente vê também aqui na foto de baixo uma casa de altíssimo padrão, outra casa de alto padrão aqui em cima, um condomínio até próximo, no mesmo município, mas que também está exposto ao risco, né? Desmatamento, cortes de taludes com inclinação elevada, né? Próximo do talude, sem nenhuma proteção, aterros sem nenhuma proteção, onde aqui embaixo, talvez na foto está um pouco pequena, mas a gente já vê que começa a ter erosão. Então, você tem uma casa de baixo padrão construtivo, apresentando risco pelo próprio padrão da casa, que ela está encostada aqui num talude rochoso. E aqui embaixo você vê uma casa de alto padrão construtivo, mas também numa área que não tem nenhuma proteção. Então, apesar do padrão construtivo das casas ser muito diferente, a gente vê que as duas casas estão expostas a algum tipo de risco. Então, isso é algo que também tem que ser evitado. Aqui é uma outra foto que mostra como que a ocupação desordenada, às vezes, se aproveita desses elementos naturais, igual aqui essa rocha totalmente já inclinada, um afloramento perigoso, porque provavelmente a maior parte, aliás, da rocha aqui está para fora aqui do solo, então provavelmente uma pequena parte aqui está prendendo essa rocha na terra, no talude de solo, e ela às vezes é ocupada. Até eles utilizam parte dessas rochas, dos elementos naturais, como parte da casa. Algumas ações estratégicas que a gente tem adotado ao longo do tempo. Capacitação, a gente sempre bate muito nessa tecla de capacitação no Estado. A gente tem um calendário que fica no nosso site, onde qualquer pessoa pode participar. E a gente convida, né, a gente não faz a capacitação centralizada só aqui em Vitória, mas a gente espalha essa capacitação em todo o Estado, para que mais pessoas possam participar aqui, por exemplo, em Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, aqui em Vitória, isso aqui em Santa Leopoldina também, em um outro momento. Então, a gente sempre tenta levar a capacitação até mais próximo nas nossas regionais, para que mais pessoas possam participar das nossas capacitações. É uma forma de conhecer a defesa civil e entender melhor essa questão da gestão de riscos e desastres.
Simulados de evacuação de risco, que a gente tem alguns exemplos aqui, mas a gente tem feito vários simulados ao longo do ano, para que as pessoas que moram nessas áreas saibam o que fazer se por acaso acontecer um desastre. De preferência, antes do desastre, elas receberem algum tipo de alerta de voluntários da prefeitura para desocupar essas áreas. Então aqui são realizados simulados onde as pessoas saem das suas casas, vão até um ponto de encontro e dali vão até um local seguro para permanecer enquanto a chuva não passa, enquanto o pior momento não passa. Aqui só para citar, a gente tem aqui é Santa Leopoldina, aqui é Rio Novo do Sul, aqui é Fundão, aqui é Rio Novo do Sul também. Mapeamentos de risco, o nosso estado ele é o único estado da federação que é 100% mapeado pelo Serviço Geológico Nacional. Então aqui tem um mapa em que todas as áreas do nosso estado, todos os municípios foram mapeados com área de risco. Tem 3 municípios, inclusive, que não têm área de risco, mapeadas pelo Serviço Geológico, que é o Pinheiros, Ponto Belo e Mucurici. Então, assim, isso é passado para as prefeituras. A gente tem um site do GeoBases aqui no estado que todo cidadão, qualquer pessoa pode acessar e tem acesso a essas informações, então sabe se mora numa área de risco ou não. Então a gente tem muita informação relacionada com essas áreas de risco aqui no estado. Então essa identificação é bem feita. Aqui a gente tem alguns exemplos de como isso é apresentado. Cada área dessa tem todo um detalhamento de quantas pessoas moram ali, quantas casas, quais são os pontos principais. Aqui são exemplos de áreas dessa aqui no estado, Afonso Cláudio, aqui em Santa Maria de Jetibá. E além disso, para alguns municípios, 17 municípios, a gente tem um detalhamento maior ainda dessas áreas. Aqui é Santa Leopoldina, onde eu tenho exatamente quantas pessoas, qual o nome dessas pessoas que moram nessas áreas. Aqui são ações com níveis de cores para alertar essas pessoas na hora da chuva. Aqui é para deslizamento de terra e aqui é para inundação. Aqui mostra as manchas de inundação lá no Rio Santa Maria e em Santa Leopoldina. Que é um exemplo, mas a gente tem isso para outros municípios também. Então a gente hoje aqui no Espírito Santo, a gente tem bastante informação dessas áreas de risco. Outra ação que a gente teve aqui no governo do estado foi entregar, por meio de doação, um kit de defesa civil. Então cada município recebeu viatura, material de informática, mobiliário, aqui não mostra na foto, mas também recebeu embarcação com motor, reboque, para que na hora de um desastre o município já tenha uma preparação mínima para atuar. E fora do desastre também, para fazer vistoria em áreas de risco, para receber o cidadão. Então a única coisa que a gente exigia como contrapartida era que tivesse uma sala e um coordenador específico para receber as pessoas, para cuidar da defesa civil no município. Então todos os municípios no estado receberam esse kit de defesa civil e tem condição mínima de atender a população. Além disso, nós temos várias parcerias com universidades, aqui a gente fala da UFES, da FAESA, rádios amadores que nos ajudam muito, porque às vezes no momento do desastre as informações pelos canais normais, como internet, telefone, ou não funcionam ou ficam congestionados, então os radioamadores são uma redundância importante para fazer essa comunicação de emergência, escoteiros, correios que fazem muito transporte de assistência humanitária, de cestas básicas, água, colchões, nesses momentos dos desastres. Então, assim, a gente sempre procura buscar essas parcerias para ajudar a defesa civil. Porque às vezes a defesa civil tem uma estrutura pequena, porque a defesa civil trabalha mais na coordenação do desastre. Ela precisa ter parcerias para poder trabalhar. E eu acho que o principal foco dessa nossa fala, ainda talvez falando um pouco dessa parceria, são os planos de resposta. Como que eu lido com o desastre? Aqui no estado a gente tem basicamente os planos de contingência municipais, que eu já comentei. Então cada município tem que ter o seu plano de contingência. A gente tem um sistema, uma plataforma online, onde o município pode preencher num sistema que é um sistema nacional, é o S2ID, onde o município ele tem um login e senha, ele vai preenchendo o plano de contingência com formulário online e no final ele tem um plano pronto. Depois ele tem um compromisso de fazer uma audiência pública para apresentar esse plano. E no nível estadual, a gente tem aqui do lado esquerdo o plano de emprego da Defesa Civil Estadual. Então, se a gente começa a ter uma chuva, por exemplo, que é o nosso plano de emprego é mais voltado para a chuva,
a gente tem, de acordo com alertas que a gente recebe de alguns órgãos do governo federal, a gente vai mudando de nível, né? Então, agora, por exemplo, a gente está no nível de normalidade, não tem nenhum alerta vigente. Se começa a chover e eu tenho alertas, eu vou mudando de nível. Observação, atenção, alerta e alerta máximo. E aí, dentro desses níveis, eu vou tendo a minha atuação. E, além disso, a gente tem um Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Nesse plano de proteção e defesa civil, ele vai mostrar o que todos os órgãos do Estado e todos os órgãos de apoio que atuam no Estado fazem. Aqui é o plano de emprego e uma versão, né, uma foto mais próxima do nosso plano estadual. E aqui eu mostro os principais órgãos que trabalham dentro do nosso plano estadual de proteção e defesa civil. Então, a Casa Militar, que é uma secretaria próxima do governador, e a Defesa Civil Estadual, que coordena esse plano. E aqui a gente tem vários órgãos, né? Órgãos CETOP, que é o órgão responsável por obras públicas no Estado, Departamento de Estradas, Secretaria de Educação, Polícia, CESAM, Agricultura, Corpo de Bombeiros, Agência de Recursos Hídricos, o INCAPER, o IDAF, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Comunicação, o SAMU, a Secretaria de Saúde, Instituto de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Jones, a CETADES, que cuida da assistência social. Então, aqui são os órgãos do governo do Estado, e além desses órgãos do governo do Estado, a gente tem órgãos de apoio, como o DENIT, que cuida das estradas federais, Marinha, Exército, Capitania dos Portos, voluntários, como os radioamadores, os conselhos, alguns conselhos nos dão muito apoio, como, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia, com apoio psicológico aos afetados. O Conselho de Engenharia também nos dá apoio na hora do desastre para poder nos ajudar com vistorias nas áreas de risco e vistorias em estruturas danificadas. Então a gente sempre tem esses órgãos que vão ser acionados, cada órgão dentro daquele plano, do plano estadual, ele já tem a sua atribuição. Esse plano está na internet, no nosso site, né, que é defesacivil.es.gov.br. Então basta entrar no nosso site e lá tem esse plano onde você consegue identificar as atribuições de cada órgão. Então a gente vê lá que um órgão muito atuante, por exemplo, é a saúde. Com várias, talvez depois da Defesa Civil, que a gente coordena, a gente acaba tendo muita atribuição, mas a Secretaria de Saúde e o SAMU, que são dois órgãos constantes no plano, tem muita atribuição dentro do nosso Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. E como a gente trabalha em rede, dentro dos municípios também, né? Os órgãos municipais que trabalham com a saúde também acabam tendo atribuições parecidas, similares com a Secretaria Estadual de Saúde. Então tem várias atribuições lá e a gente tem uma interface muito grande com a saúde, né? A gente lembra na chuva de 2013, por exemplo, como que a gente trabalhou muito próximo com a saúde em várias ações, né? E a gente precisava transportar, por exemplo, pessoas que precisavam de hemodiálise e não tinham como se deslocar. A gente fazia o transporte aéreo dessas pessoas até os hospitais de referência, entrega de medicamentos, muitas farmácias foram inundadas, então a gente teve kits da Defesa Civil, kits do Ministério da Saúde de remédios e a Secretaria Estadual de Saúde, junto com as secretarias municipais que fizeram essa distribuição de medicamentos no Estado. Então a gente trabalha muito próximo da Secretaria de Saúde nas ações de defesa civil. Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui um recorte da Secretaria de Ação Social, que mostra dentro do nosso plano como que se dá as atribuições de cada órgão. Então aqui, por exemplo, nas fases de prevenção, eu vou ter quais são as atribuições da Secretaria de Ação Social, e assim para todos os outros órgãos. Na fase de preparação e na fase de resposta. Então, por exemplo, a Sectades nos apoia muito com doações aos municípios de assistência social, de colchões, cestas básicas, telhas. Então, essas atribuições dos órgãos, todos os órgãos já têm suas atribuições específicas dentro do nosso plano. Então, esse planejamento é importante, porque na hora do desastre, eu não preciso ficar perguntando em que o órgão pode me ajudar, já é automático, né? Eu já entro em contato, mando um e-mail, faço um contato telefônico, e como a gente acompanha naquele nosso plano, eu vou voltar aqui rapidamente, que é o nosso plano de emprego, quando a gente tem uma mudança de nível, todo mundo que faz parte do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil fica sabendo.
Então a gente manda SMS e manda e-mail informando, ó, atenção você que é da saúde, por exemplo. A gente agora está, o estado do Espírito Santo ele está em alerta. Então a gente sempre sugere para que cada órgão dentro da sua gestão faça também um plano de emprego, né? O que fazer? Assim como na Defesa Civil eu tenho minhas ações conforme muda esse nível de emprego da Defesa Civil, a gente sugere para que cada órgão também faça isso dentro do seu órgão. Então, se eu mudo de nível de atenção, por exemplo, para alerta, a gente sugere para que cada órgão faça lá as suas ações. Se prepare na hora da chuva, na hora do desastre. Aqui a gente tem alguns exemplos desse sistema funcionando, né, da gestão do desastre no local, aqui lá dentro do Corpo de Bombeiros, para eventos maiores. E aqui para um evento no município, aqui a gente vê em Rio Novo do Sul, que aconteceu no início desse ano, em março. Aqui está até o prefeito à frente das ações. Né, então, é importante assim, a integração dos órgãos estaduais. Aqui tem o secretário Marcelo de Desenvolvimento Urbano, secretário de Estado, pessoal da Regional de Defesa Civil, do município. Então é muito importante essa integração na hora do desastre. E para isso a gente usa uma ferramenta que a gente chama de SCO, que é o Sistema de Comando e Operações. Então é o Sistema de Comando e Operações que é uma ferramenta gerencial que nos auxilia a fazer a gestão do desastre. A gente tem até aqui um exemplo de como que isso funciona, uma capacitação que a gente sempre oferece aos municípios. Na semana que vem mesmo, a gente já tem, junto com a Secretaria de Saúde, a gente vai em Colatina, por exemplo, ter uma capacitação lá sobre o Sistema de Comando e Operações, e se eu não me engano, no dia 18, e no dia 17 a gente tem uma capacitação dessa para os órgãos de defesa civil, né, municipais aqui na ESESP. Então a gente sempre faz essa capacitação de SCO, para que o município saiba na hora do desastre como que ele deve atuar, como que ele se organiza para atender melhor. Principalmente para quem trabalha na Defesa Civil, essa é a função principal da coordenação municipal de Defesa Civil, que é a coordenação do desastre. E a gente sempre explica, né, que eu posso ter uma coordenação local, lá no incidente, lá no desastre, aqui tem uma estrutura mínima de como que isso é gerenciado. Então tem um comando do incidente, as suas seções que vão apoiar o comando a trabalhar. E num desastre muito grande, eu posso ter um comando de área e vários comandos de incidente. Então se eu tiver uma chuva, por exemplo, que atinge mais de um município no estado, eu posso ter um comando de área em Vitória, e esse comando de área que vai fazer intermediação principalmente entre recursos que às vezes são escassos. Então se eu tenho 3, 4 municípios sofrendo um desastre parecido, pode ser que todos os municípios precisem ao mesmo tempo de um helicóptero, de um apoio específico. Então, é o comando de área que vai definir quem vai ter o apoio imediato de acordo com o nível de gravidade. Então, geralmente a gente trabalha com 2 níveis, né, de gerenciamento. Um nível de gerenciamento local e um nível de gerenciamento regional, que é o comando de área para poder fazer a gestão desse desastre. O que eu tinha para poder falar era isso, né? E eu queria aqui agradecer a todos pela atenção e me colocar à disposição para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, que eu acho que às vezes com as perguntas a gente consegue direcionar mais alguns assuntos específicos e tirar dúvidas é muito importante. Muito obrigado a todos pela atenção.